instalação é a última fase do ciclo de vida produtiva do animal. Ela inicia-se aos 55 quilos de peso e vai até o abate, que acontece normalmente por volta dos 100 aos 120 quilos. As instalações, seja ventilação, luminosidade, fonte de água, acesso e distribuição de animais, afetam diretamente a produtividade do animal. E este vídeo foi feito com o intuito de demonstrar a instalação ideal para a criação dos mesmos na área de suinocultura. A área selecionada deve permitir a locação da instalação e de sua possível expansão, de acordo com as exigências do projeto de biossegurança e daquelas descritas na proteção ambiental. O local deve ser escolhido de tal modo que se aproveitem as vantagens da circulação natural do ar e se evite a obstrução do ar por outras construções, barreiras naturais ou artificiais. A instalação deve ser situada em relação à principal direção do vento. Caso isso não ocorra, a localização da instalação deve diminuir os efeitos da radiação solar em seu interior, prevalece sobre a direção do vento. Deve escolher o local com declividade suave, voltada para o norte. É desejável para a boa ventilação. No entanto, os ventos dominantes locais devem ser levados em conta, principalmente no período do inverno, devendo-se prever barreiras naturais. É recomendável, dentro do possível, que sejam situados em locais de topografia plana ou levemente ondulada. Contudo, é interessante observar o comportamento da corrente de ar entre vales e planícies. Nesses locais é comum o vento ganhar grandes velocidades e causar danos nas construções. O afastamento entre as instalações, elas devem ser suficiente para que uma não atue como barreira na ventilação natural da outra. Assim, recomenda-se afastamento de 10 vezes a altura de uma instalação entre as duas primeiras a barlavento, sendo que da segunda instalação em diante o afastamento deverá ser de 20 a 25 vezes esta altura. Eu irei falar sobre a largura. A grande influência da largura das instalações e no acondicionamento térmico interior, bem como em seu custo, a largura das instalações está relacionada com o clima da região, onde a massa será construída. O número de animais isolados com a dimensão também é uma influência. A disposição e junto com a disposição de baias. Normalmente recomenda o comprimento de 10 metros em climas úmidos e quentes e de 14 a 15 de climas secos e úmidos. Sobre o pé direito. O pé direito das instalações é o elemento mais importante para favorecer a ventilação e reduzir a quantidade de energia radiante vinda da cobertura sobre os animais. Estando os suínos mais distantes da superfície inferior do material de cobertura, eles receberão menor quantidade de energia radiante por unidade de superfície do corpo, sob as condições normais de radiação. Dessa forma, quanto maior for o pé direito das instalações, menor é a carga térmica recebida neles. Então se recomenda, em regra geral, de 3 metros a 3,5 o pé direito nas instalações. O comprimento da instalação deve ser estabelecido com base no planejamento da produção, assim como também para evitar problemas com terraplanagem e sistema de distribuição de água. As instalações nessa fase necessitam de pouca proteção contra o frio, exceto contra correntes prejudiciais que podem ser controladas por meio de cortinas, e de grande proteção contra excessivo calor, razão pela qual devem ser bem ventiladas, levando em consideração a densidade e o tamanho dos animais. Nessa fase, há uma formação de grande quantidade de calor, gases e dejetos que poderão prejudicar o ambiente para se ter uma ventilação natural apropriada. As instalações devem possuir uma área animal de 0,70 por 0,8 metros e contendo 1 metro quadrado para piso totalmente ripado, parcialmente ripado e compacto, respectivamente. Para o sistema de ventilação mecânica, pode ser adotada exaustão ou pressurização. O correto dimensionamento do equipamento de ventilação deve atender à demanda máxima de renovação de ar nos períodos mais quentes.
Pode-se também adotar o sistema de resfriamento evaporativo por nebulização em alta pressão, para evitar estresse térmico em dias quentes. Para a construção de pisos ripados em concreto, são utilizadas vigas pré-moldadas. Essas vigas são apenas assentadas e encaixadas nas reentrâncias das paredes laterais do fosso, mantendo-se afastadas uma das outras com um chanfro de argamassa de cimento e areia que define a largura das. No Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú, localizado em Santa Catarina, temos o setor de suinocultura, que abrange uma edificação de crescimento e terminação. Esta edificação está em um ótimo local para ventilação, com um leve declínio lateral, boa distribuição de suínos entre baias, possuindo comedouros de concreto e bebedouros dentro de cada baia, com uma mangueira lateral para limpeza geral e possuindo um fácil acesso e manejo. O Globo Rural termina aqui. Um bom dia para você e até amanhã.